Teologia da missão integral e teologia da libertação são duas correntes teológicas muito polêmicas no Brasil e no mundo, mas principalmente nesse cenário latino-americano. A teologia da libertação e a teologia da missão integral são, respectivamente, teologias políticas próprias do catolicismo e do protestantismo. A teologia da libertação cresceu dentro do catolicismo romano e a teologia da missão integral cresceu dentro dos movimentos protestantes. Quais são os problemas que essas duas teologias têm em comum? Certamente, um dos principais problemas é um problema de hermenêutica. É o modo como eles chegam à escritura. Tanto teólogos da missão integral como teólogos da libertação usam o que nós chamamos de mediação socioanalítica. Essa é uma linguagem que eles mesmos usam para estabelecer as suas metodologias de leitura da escritura. O vídeo de hoje é um trecho da aula que a gente deu na escola de teologia sobre como fazer teologia política. Foi uma transmissão de 2h30. Eu separei um trecho aqui explicando os problemas da hermenêutica da teologia da libertação, da teologia da missão integral, em ser importações de movimentos de esquerda para a hermenêutica. Isso não é teoria da conspiração, isso é fato declarado pelos próprios teólogos da missão integral e pelos teólogos da libertação. Eu vou ler alguns autores importantes, vou dar algumas boas referências e vou levantar alguma crítica ao processo hermenêutico desses dois movimentos. Então preste atenção, anota em papel e caneta, e toda quinta-feira, 20 horas, a gente tem aula nova ao vivo lá na Escola de Teologia. Você paga só R$ 39,90 por mês. Você tem acesso a todas as aulas, é uma Netflix de teologia que está à sua disposição. Só ir em escolateologia.com, no link aqui na descrição, e você já estuda com a gente. Você já deve ter ouvido falar sobre teologia da libertação. A teologia da libertação é formada em circunstâncias intelectuais cultivadas por um aprofundamento e expressão de ideologias políticas de esquerda que viam o subdesenvolvimento de uns países como o subproduto histórico do desenvolvimento de outros países. Tá? Quem escreve isso é Gustavo Gutierrez, no seu livro Teologia da Libertação. Para os teólogos da libertação, a desigualdade entre o chamado primeiro e terceiro mundo era radicalizada por relações de dependência, de forma que apenas uma análise de classes, oriunda do marxismo, poderia entender corretamente como funciona o relacionamento entre oprimidos e dominantes. O Gustavo Gutierrez vai escrever na página 87 do seu livro Teologia da Libertação. A busca da libertação do subcontinente vai mais longe que a superação da dependência econômica, social e política. Consiste mais profundamente em ver o devir da história, que é uma linguagem bem platônica, né? O devir ao mundo real. O devir da humanidade como um processo de emancipação do homem ao longo da história, orientado para uma sociedade qualitativamente diferente, na qual se sinta o homem livre de toda servidão, seja o artífice de seu próprio destino. Né? Dessa forma, sendo encorajado pelo Concílio Vaticano II, em sua abertura a práticas eclesiais tidas como inovadoras, mas politicamente posicionadas, a construção teológica da teologia da libertação teve como nascedouro e campo de atuação prática os crescentes movimentos sociais de inspiração socialista dos anos 60. A gente pode citar o trabalho da educação popular vinculado a Paulo Freire, as comunidades eclesiais de base, o movimento de educação de base e a ação católica especializada, principalmente com a juventude universitária católica, a juventude estudantil católica e a juventude operária católica. Como Luiz Alberto Gomes de Souza nota muito bem, foi no Brasil e mais precisamente na JUC, no início dos anos 60, que muitas das instituições do que constituiria mais tarde a teologia da libertação latino-americana começaram a concretizar-se num lento processo ligado à prática e, sobretudo, a uma prática política. Eu tenho um livro aqui, esse aqui, do Jung Mo-sung, Teologia e Economia, Repensando a Teologia da Libertação e Utopias. Tá? Esse livro foi publicado pela Fonte Editorial, a versão que eu tenho aqui é de 2008. Tá? 2008. Jung Mo-sung, ele é um teólogo brasileiro, muito, pelo menos ele é situado no Brasil, deve ter alguma ascendência estrangeira, não sei se ele é nativo, naturalizado brasileiro exatamente, mas ele é muito querido por pessoas mais à esquerda. E ele escreve esse livro sobre teologia da libertação. É um livro bem problemáticozinho, tá? Bem chatinho, mas ele escreve muito sobre essa questão de como a teologia da libertação é fundamentalmente uma teologia socialista. Na página 76, ele diz o seguinte, falando também sobre Gustavo Gutierrez. Gutierrez fala da necessidade da construção da sociedade socialista via revolução social para superar a dependência e conseguir um desenvolvimento autônomo. Veja, então para ele a teologia da libertação, que na leitura que ele faz de Gustavo Gutierrez, é que a teologia da libertação é a busca pela construção de uma sociedade socialista. Ele vai dizer como a teologia é a fé
em busca de sua compreensão para orientar, assim, a praxis histórica. Assim, se ela nega a fazer um julgamento teológico, isso é, a invocar a palavra de Deus acerca de uma realidade política, sob o pretexto de que a ciência não pode demonstrar o que o futuro será, sem dúvida alguma, afasta-se claramente da função profética. Ele vai dizer que perante opções como capitalismo e socialismo, está em jogo fragmentariamente, se quisermos, o próprio reino escatológico, cuja realização e revelação o universo inteiro espera, gemendo. Por isso, ele conclui dizendo que o trabalho teológico latino-americano se encaminha nessa direção. Então, o trabalho da teologia da libertação, segundo Hugo Mosung, é um trabalho socialista, é um esforço politicamente qualificado, certo? Politicamente qualificado como um esforço de esquerda, certo? Claramente socialista no seu processo de fazer teologia da libertação. O Clodovus Boff tem um livro chamado Teologia e Prática, Teologia do Político e suas mediações, onde ele vai explicar esse processo de fazer teologia política também. Eu tenho aqui Clodovus Boff, é um livro muito raro, esses livros são muito raros, difícil de encontrar, carinhos, edições muito antigas. Teologia e Prática, Teologia do Político e suas mediações, Clodovus Boff, certo? Da editora Vozes. A edição que eu tenho aqui em casa é a segunda edição de 1982. Já tinha nascido em 82, Alex? 87? Sou de 92. 82 é 10 anos, mas esse livro aqui tem 38 anos. Esse papel aqui tem 38 anos, certo? E ele vai justamente entrar nesse processo de construir essa teologia do político. Ele fala que o objeto dessa teologia, na página 25, é o político, né? Ele vai dizer aqui, da parte do objeto, o político, é preciso dizer que é fornecida a teologia do político pelas ciências que se relacionam com ele, isto é, as ciências sociais. Esta operação teórica de assunção dos resultados dessas disciplinas pela e na prática teológica traz o nome de mediação socioanalítica. Ela será responsável pela construção do objeto teórico material da teologia do político, mesmo que formalmente essa etapa possa ser considerada como sendo ainda pré-teológica. Em todos os casos, esse momento representa certamente uma condição fundamental para a produção de uma teologia do político, e a esse título faz parte constitutiva do processo total de produção dessa mesma teologia. Então, o que a gente tem é o Clodovus Boff falando e desenvolvendo as bases epistemológicas da teologia da libertação, que é uma teologia, sim, socialista, assumidamente socialista, e que mais do que isso, que na sua principal obra de epistemologia teológica, se assume trazendo o aspecto político como o primeiro passo do seu modo de fazer teologia política. O que é uma loucura, certo? O que é um problema muito sério, porque se a mediação socioanalítica é a mediação primeva no processo de entender a realidade, eu não tenho uma teologia do político, eu tenho o político guiando a teologia. Deixa eu resumir para você. Eu vou resumir esse livro inteiro para você não precisar ler, tá bom? Olha que coisa maravilhosa para sua vida aí. Tem 400 páginas que você não vai precisar ler mais, pelo que eu vou dizer aqui, tá? A não ser que você seja um pesquisador de teologia da libertação. Para o Clodovus Boff e a teologia da libertação de forma geral, essa obra foi publicada em francês, é a obra de doutoramento dele, tá? Então foi traduzida e atualizada aqui no português. Existem 3 mediações que a gente usa para interpretar o mundo e fazer teologia. Você tem a mediação socioanalítica, que é o ver. Você tem a mediação hermenêutica, é o julgar. E você tem a mediação prática, que é o agir. Ver, julgar, agir. Mediação socioanalítica, mediação hermenêutica, mediação prática. Então vamos lá. Eu estou tentando interpretar a realidade, dar uma resposta prática para o mundo. Antes do agir, eu tenho que julgar. Antes de julgar, eu tenho que ver. Esse é o processo das 3 mediações. Então, para eu dar uma resposta para a sociedade, né, a mediação prática, onde eu vou agir em direção ao mundo, eu faço isso depois de uma mediação hermenêutica, onde eu estou lendo a Escritura, julgando a Escritura, analisando a Escritura e então dando respostas para os problemas para que eu possa agir. Perfeito. O problema é que dentro da teologia da libertação, isso é o que o livro está dizendo, é o que o manual está dizendo, antes da mediação hermenêutica, antes do julgar teologicamente, eu tenho o ver. O ver diz respeito às ciências do social. É o que vai aparecer no livro como CDS o tempo todo. Ciências do social são as ciências sociais. As ciências sociais são instrumentos que eu uso para ler o mundo, olhar para a realidade, interpretar a realidade e então trazer essas informações da realidade para a mediação hermenêutica. Então eu vou ler a Escritura a partir de. Então eu leio os problemas sociais, vejo o problema do subdesenvolvimento, que era a grande questão que incomodava os grandes autores da teologia da libertação. Existem países ricos e países pobres, isso é por causa da exploração, precisamos de respostas de viés socialista, e assumindo isso, eu trago isso
para minha leitura da Bíblia. Eu pego todas essas informações que eu assumi politicamente, e assumindo politicamente e aceitando politicamente, eu jogo isso como uma lente de leitura da Escritura. Veja, então o meu esforço de fazer uma teologia do político se torna um esforço de fazer a Escritura se submeter à minha agenda política. Eu estou simplesmente batizando, colocando nas águas do batismo um não convertido, um descrente. Eu estou dando uma carteirinha de membro para um descrente, na esperança de que isso de alguma forma converta ele. O que eu estou fazendo é pegando a ideologia do momento, no caso a deles aqui era socialista, mas pode ser qualquer uma, de direita, de esquerda, de cima, de baixo, tanto faz. Eu estou escolhendo um paradigma político e usando ele como uma lente para ler e interpretar a Escritura, para a partir daí então agir na realidade. Veja, eu estou lendo a Escritura, eu estou interpretando a Escritura, eu estou usando a palavra de Deus de uma forma que seja coerente com a própria palavra de Deus. Eu estou deixando a Escritura ser a fonte de conhecimento e de significado para a minha vida? Não estou, simplesmente não estou. Acontece que a teologia da libertação, ela tinha que nascer dentro do catolicismo. A teologia da libertação, ela só faz sentido dentro do catolicismo romano por causa da hermenêutica comum ao catolicismo. E a gente vai falar sobre ele outra hora na aula, mais pro fim da aula, eu trouxe o livro do Kevin Van Hooser, Autoridade Bíblica Pós-Reforma, onde ele argumenta sobre parte dos problemas da hermenêutica católica na leitura que os católicos romanos fazem da Escritura. Você já deve ter ouvido várias vezes esse argumento católico, né? Ah, mas vocês têm várias interpretações diferentes, vocês não têm uma interpretação única, cada um é o seu próprio Papa. Nós temos aqui a leitura oficial do magistério, vocês têm o solo escritura, então qual é a leitura certa e tudo mais? Nessa crítica católica bem boba, já respondida várias vezes. A Autoridade Bíblica Pós-Reforma é o livro que mata esse assunto. A gente vai ter uma aula só para lidar com esse livro aqui do Van Hooser e discutir sobre a hermenêutica do Van Hooser, o realismo hermenêutico, que é o que responde tudo isso. Como o catolicismo desconfia do significado padrão do texto, como o catolicismo, para se valer... Veja só, isso é muito interessante, tá? Isso é muito importante para a apologética protestante. Porque o catolicismo, para poder validar a força do magistério como o único intérprete autorizado, precisa destruir o texto como fonte de significado? E nisso, Tiago Cavaco vai ser muito inteligente ao dizer que os católicos dão uma piscadela para os netos de Nietzsche, onde simplesmente o texto por si só não tem significado, o texto por si só não tem informações, o texto ele vai ser interpretado ao bel prazer de quem lê, então é uma coisa meio pós-construtivista, meio Derrida, misturado com Gadamer, um reader response e tudo mais, é uma hermenêutica bem ruim, bem pós-moderna, onde os católicos fazem o texto parecer uma coisa altamente fluida que você não pode chegar ao significado do texto. Então veja, a hermenêutica católica é profundamente pós-moderna, se vendem como tradicionais, mas são profundamente pós-modernos sobre a leitura da Escritura para poder validar a igreja, o magistério da igreja como único intérprete autorizado. Então, desvalidando o texto, você tem um cenário perfeito para você propor uma solução para isso. Não, a gente lê o texto sempre a partir de um viés. Vou escolher o viés socialista e o viés socialista responde o problema. Porque veja só, olha só o mundo à nossa volta. Estamos vendo, estamos percebendo as coisas que acontecem. Então vamos usar essas percepções como paradigma para a leitura da Escritura. E isso pode acontecer em qualquer via. Leituras marxistas da Escritura, leituras freudianas da Escritura, leituras darwinistas da Escritura, leituras liberais, conservadoras, minarquistas, para colocar aqui para o meu lado, né, para o lado da galera de quem eu faço parte, digamos assim. Quando eu assumo a política como base para a minha leitura da Escritura, o que eu estou fazendo é destruir a leitura da Escritura. Porque eu não estou mais lendo a Escritura, eu estou me lendo na Escritura. Eu não estou mais lendo a Escritura, eu estou me projetando na Escritura. Para que a Escritura diga aquilo que eu já quero que ela me diga. Como diria Juan Luís II, a teologia não pode reivindicar uma interpretação do ser humano e da sociedade logo num primeiro momento, uma vez que ela está ancorada na tradição bíblica. Ele vai dizer no livro Libertação da Teologia. Ao invés de iniciar o processo teológico de análise social com categorias teológicas, o teólogo da libertação faz uso da mediação socioanalítica, o uso das ciências sociais como um recurso para interpretar o mundo. Então a TDL crê que as categorias teológicas não possuem a instrumentação necessária para a captação da realidade, de forma que precisa ouvir as disciplinas que tratam disso. As ciências sociais, então, entram como matéria-prima do processo teológico, a nível do seu objeto material. Como disse Etienne Huguet, são ciências sociais, não a teologia bíblica, que teriam uma explicação científica para a compreensão dos mecanismos de exclusão da sociedade. Ou seja, as categorias bíblicas não são suficientes para entender as relações sociais
E por isso, nós precisamos de categorias diferentes. E existe alguma verdade nisso, tá? Uma das verdades é que a Escritura não é suficiente para explicar a realidade de forma exaustiva, todas as relações humanas em nível último. A Escritura é suficiente para a fé e para a piedade, como a gente lê Paulo escrever a Timóteo. A Escritura não fala especificamente de como se dão as relações dentro de sociedade pós-capitalista. A gente tem que entender que, em algum nível, a ciência social e a ciência econômica dão respostas às questões da existência, mas o erro da teologia da libertação está no local da ciência econômica e social no processo teológico. Em colocar a ciência social antes do processo teológico é que destrói, é colocar a ciência social no início e antes do processo teológico, até como um processo pré-teológico, que você destrói o próprio processo de fazer teologia. É aí que mora o absurdo. Você torce o texto em nome de uma política específica. A teologia da libertação não tem um método de leitura bíblica e de compreensão das coisas que realmente respeite uma boa metodologia hermenêutica. O Clodovis Boff vai dizer que o texto da leitura teológica, a propósito do político, lhe é preparado e oferecido pela ciência do social. A teologia o recebe delas e sobre ele pratica uma leitura correspondente ao seu código próprio, de modo a tirar daí o sentido caracterizadamente teológico. Dessa forma, as ciências sociais se tornam uma mediação entre a realidade e a teologia, fazendo uso exatamente dessa parte processual do marxismo como auxílio da compreensão da sociedade. É por isso que a teologia da libertação não é unanimidade dentro do catolicismo romano. As críticas mais contundentes à reflexão teológica latino-americana vêm da época do Joseph Ratzinger, quando ele atuou como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, quando foi publicada a primeira instrução da Congregação da Doutrina da Fé sobre a teologia da libertação em 1984, condenando a teologia da libertação pela utilização pouco crítica do instrumental de análise recolhido das diversas correntes do pensamento marxista. Ao invés de complementar minha observação da realidade a partir de compreensões da relação do mundo onde a Bíblia não fala, a partir das próprias categorias do texto bíblico, eu simplesmente trago essas leituras da realidade e importo ao texto bíblico. Essa importação de categorias políticas para que elas se tornem pressupostos na leitura bíblica é que destroem toda a teologia da libertação como uma possibilidade viável de leitura teológica. Você torce a Bíblia para que ela diga o que você quiser. Nisso há uma integração muito errada e preguiçosa de um tipo de hermenêutica política metodologicamente grosseira. Isso também foi adquirido pela teologia da missão integral. E aqui a gente sai dos círculos católicos e entra nos círculos protestantes. Por mais que a teologia da missão integral não seja necessariamente filha da teologia da libertação, ela teve o trabalho de importar o mesmo erro metodológico da teologia da libertação e os mesmos problemas hermenêuticos comuns ao catolicismo romano. Os teólogos da missão integral não possuem uma vasta teoria da mediação socioanalítica, como os teólogos da libertação possuem, mas seguem os mesmos princípios na construção teológica. E aqui eu vou citar alguns autores talvez muito conhecidos aí no Brasil. Não quero ofender você que talvez siga ou goste dessas pessoas. Eu estou analisando essa questão específica do que diz respeito a cada uma delas, tá? Para o pastor evangélico Ariovaldo Ramos, por exemplo, famoso pela sua batalha em defesa hoje do Partido dos Trabalhadores, categorias políticas precisam fazer parte do pressuposto interpretativo da Escritura. Ele vai dizer exatamente o seguinte, aqui abre aspas, são palavras dele. Eu uso os óculos das ciências sociais, aqui falando da interpretação das Escrituras. Ele vai dizer, tem de usar a categoria da luta de classes. Tem uma guerra no mundo e é uma guerra entre classes. Há uma relação opressor-oprimido. A posição de Deus é pela abolição das classes. Aqui o que nós temos é o Ariovaldo Ramos defendendo que leiamos a Escritura a partir de uma lente das ciências sociais. Quando ele diz, eu uso o óculos das ciências sociais, o que ele está dizendo claramente para a gente? Eu uso mediação socioanalítica. Eu uso a mesma metodologia da teologia da libertação. E é interessante que o Ariovaldo Ramos use essa linguagem. Ele não está dizendo, eu uso os óculos de uma economia, de uma visão econômica ou política, eu uso os óculos do marxismo. Não. Ele está dizendo, eu uso óculos das ciências sociais, que é justamente a linguagem técnica do principal texto da teologia da libertação, que é do Boff, que é o texto do Clodovis Boff. E é interessante que ele parece fazer parecer que ciências sociais é necessariamente marxismo, é luta de classes, é opressor-oprimido, quando na verdade o marxismo hoje é só mais uma das posições nas ciências sociais. Você vai fazer um bacharel, uma licenciatura em ciências sociais, você vai ter um monte de weberianos, você vai ter durkheimianos, vai ter um monte de gente de Bourdieu,
Você vai ter gente que segue várias outras perspectivas que não são marxistas, ou que não são do próprio Marx. Mas aqui na leitura do Ariovaldo Ramos, marxismo é ciência social, porque era assim que funcionava na teologia da libertação, onde a ciência do social eram basicamente perspectivas socialistas para responder ao problema do subdesenvolvimento de nações. Ou seja, faz parte da sua metodologia usar as ciências sociais como pressuposto hermenêutico na interpretação bíblica. Semelhantemente, para Valdir Stelgarnel, teólogo sênior da Visão Mundial Internacional, coordenador da Aliança Cristã Evangélica Brasileira e um dos diretores da Aliança Evangélica Mundial e do Movimento de Lausanne, muitos teólogos da libertação fizeram uso do instrumental marxista, enquanto outros fizeram também da proposta revolucionária articulada a partir do marxismo. Segundo ele, então, esta realidade sobre a teologia da libertação é importada para a missão integral. Se pode dizer que o instrumental marxista de análise da realidade foi usado e importante para vários teólogos da missão integral. O brasileiro muito conhecido é Carlos Queiroz, ou Carlinhos Queiroz, o nome de muito vulto na TMI brasileira. A gente fez um debate aqui em Fortaleza, eu, pastor Francisco Macena, Tiago Brasil e Carlos Queiroz, e a gente estava falando sobre teologia da missão integral. Esse vídeo está no YouTube, você pode assistir. E nesse debate, eu estava na mesa com ele, o Carlos Queiroz diz que não dá para você responder uma realidade sem análise econômica, sem análise social. De forma que, e aqui abre aspas de novo, você não precisa de instrumento bíblico para fazer análise da realidade. Fecha aspas. Você não precisa de instrumento bíblico para fazer análise da realidade, é o que ele diz. Ele diz que para você fazer uma análise da realidade, que abre aspas de novo, você tem que ir para o instrumento científico. E todo instrumento científico é ateísta, porque não pressupõe Deus, nenhum instrumento científico pressupõe Deus. Então, o que o Carlos Queiroz está querendo dizer para a gente é que para ler e interpretar a realidade, o que a gente faz no primeiro momento não é ir para a Escritura e deixar a Escritura responder aos desafios do mundo presente. O que a gente faz é usar um instrumental científico ateísta, que ele vai assumir, que não pressupõe Deus, e a partir desse instrumental é que então a gente vai começar a fazer teologia e a partir então que a gente vai começar a dar respostas para a realidade. É a hermenêutica em subserviência da política. É a Bíblia sujeita a escolhas políticas específicas. Ronilson Pacheco, da mesma forma, interlocutor social da ONG Viva Rio, membro do coletivo Nuvem Negra, de estudantes negros e negras da PUC-Rio, um autor pouco conhecido, mas de muito vulto dentro das comunidades negras, ele fala sobre teologia negra nas seguintes palavras. Aqui é um vídeo dele que você pode encontrar no YouTube chamado Teologia Negra. Ele diz o seguinte: a omissão no limite à indiferença e às vezes a conivência dos cristãos brancos dos Estados Unidos, da Igreja Branca dos Estados Unidos, sobretudo do Norte, com relação a todo o sofrimento do povo negro dentro do contexto de segregação racial. Está falando desse contexto. A leitura dessa confluência fez com que teólogos e pastores negros, lá nos Estados Unidos, comecem a repensar que eles não podem compactuar da mesma perspectiva hermenêutica dos teólogos e pastores brancos dos Estados Unidos, por um motivo simples. Veja, porque os pastores eram coniventes com a segregação racial, os teólogos negros não podiam ter a mesma hermenêutica dos pastores brancos. E o motivo é simples. Eles não têm na sua história, não têm na história dos seus descendentes, a mesma história de sofrimento, de escravidão, de perseguição, de segregação, de ser destituído de direitos como eles tiveram. Então era necessário romper com essa perspectiva hermenêutica branca europeia e construir uma hermenêutica a partir do sofrimento do povo negro e a partir de uma hermenêutica de um Deus que olha para o sofrimento do povo negro. Isso fez com que eles revejam a leitura de diversas passagens, que no caso, passagens bíblicas. Veja, isso é política afetando a hermenêutica. Se o Ronilson Pacheco está certo na sua descrição do que os teólogos brancos faziam, os teólogos brancos possuíam uma teologia política errada. Eles tinham, basicamente, assumido uma postura de segregação, e essa postura segregacionista afetava as suas leituras. Então, os negros precisavam de uma outra hermenêutica, de uma hermenêutica diferente. A resposta não passou a ser pela busca de uma hermenêutica bíblica coerente que responda aos problemas de uma hermenêutica política segregacionista. A resposta agora é encontrar uma hermenêutica negra, uma hermenêutica do povo negro a partir das situações de opressão. Qual é o problema? Você cai no mesmo problema. Você cai no mesmo erro. Você cai na mesma subserviência da teologia à política. Agora eu não deixo mais a palavra de Deus dizer aquilo que ela tem para dizer. Eu não deixo mais que Deus seja ouvido. E Deus sendo ouvido, aí eu encontro Deus condenando a segregação. Não, agora eu preciso de uma leitura a partir de um ponto político.
Minha visão dos textos bíblicos é transformada, porque eu tenho uma visão política específica, certa ou errada, não importa. O texto bíblico nunca deveria estar em subserviência a qualquer posição política ou qualquer história política. O que é que você achou do vídeo? Não deixa de curtir, se inscrever, aquele negócio todo que a gente sempre coloca aqui no YouTube. Sempre 10 horas da manhã, terça e quinta-feira, a gente tem vídeo novo aqui no canal. E toda quinta-feira, 20 horas, tem aula nova lá na Escola de Teologia. Custa barato, é um Netflix da teologia, você paga mês a mês, você sai quando você quiser, não tem fidelização nem nada parecido. Todas as aulas são transcritas, revisadas, diagramadas, tem um e-book maravilhoso para cada aula aí, de 20, 30, às vezes 40 páginas. Essa aula que você assistiu hoje tem um e-book aí de mais de 40 páginas, coisa fofa, com todas as referências e bibliografias bonitinhas. Então vem estudar com a gente na Escola de Teologia do Instituto Schaefer de Teologia e Cultura. Para mais conteúdos gratuitos, se inscreve aqui no 2 Dedos de Teologia. Valeu!